intocado, abandonado. Parece hoje, mas o cenário árido e imponente diante dos seus olhos é só mais algum lugar dentro do sertão nordestino no fim do século XIX. Quem imaginaria que uma pequena comunidade no sertão da Bahia se tornaria o centro de um dos conflitos mais sangrentos da história da República Brasileira? Belo Monte é apenas mais um dos frutos da mentira republicana, mais uma representação da insatisfação, do total abandono do governo. Era o que estava por detrás dos belos jargões de ordem e progresso, a verdadeira face do positivismo que impregnou todas as castas deste país, até os dias de hoje. Antônio Vicente Mendes Maciel, conhecido como Antônio Conselheiro, era muito mais do que um pregador itinerante. Nascido no Ceará, seus pais, especialmente sua mãe, mortos de forma prematura, teve de se afastar do caminho da fé para assumir os negócios da família. Porém, as dificuldades da época tornavam a ascensão social muito difícil e, somado com as diversas frustrações de sua tentativa matrimonial, o transformaram no Antônio Conselheiro. Ao contrário da imagem de fanático que a República tentou criar, Conselheiro era um homem de fé, mas também de ideias políticas. Vivia da crença de que o anticristo da República roubou o direito divino da monarquia de governar, levando junto a estabilidade provida pelo império de outrora, abandonando completamente os humildes do sertão. Ele começou sua jornada pregando a justiça divina e a esperança de um futuro melhor. Conselheiro fundou Canudos em 1893, atraindo milhares de sertanejos. Lá construiu uma comunidade próspera, onde a terra era cultivada em conjunto e todos dividiam o pouco que tinham. Canudos não era apenas um refúgio espiritual, mas uma verdadeira cidade autossuficiente, baseada nos valores de justiça, cooperação e fé. Para muitos, Conselheiro não era um revolucionário, mas um líder que representava o que o império simbolizava: a ordem, proteção e a justiça social. No dia 15 de novembro de 1889, ocorreu o golpe da República. Dom Pedro II, com sua postura conciliadora e suas reformas, como a abolição da escravatura em 1888, deixou marcas profundas. Para muitos brasileiros, a monarquia representava uma proteção contra a desordem social e econômica que se instalou após o golpe da República. A queda do império não trouxe as melhorias prometidas. Dominada pelas elites urbanas, latifundiárias, infelizes com o fim da escravidão e pelo alto comando do exército, parecia distante e indiferente às necessidades do sertão. Era nesse cenário de desconfiança e abandono que o movimento de Conselheiro encontrou forças e tomou forma, onde as pessoas buscavam, além da própria sobrevivência, um futuro melhor. Canudos não era apenas um vilarejo qualquer. Sob a liderança de Antônio Conselheiro, tornou-se uma cidade organizada, com mais de 25 mil habitantes, uma das maiores do sertão nordestino. As pessoas viviam em uma comunidade onde o trabalho era coletivo e as decisões eram tomadas com base nos ensinamentos religiosos e sociais de Conselheiro. A fé em Deus e viver uma vida mais digna era a base teológica que unia os moradores. A estrutura social em Canudos era fortemente comunitária. Não havia grandes proprietários de terras ou elites dominantes. Tudo era partilhado entre os membros da comunidade, o que contrastava fortemente com o sistema de latifúndios que predominava no restante do Brasil. Para os sertanejos, a vida em Canudos representava uma chance de viver dignamente, longe da exploração e da miséria que assolava a região. Para os republicanos, Canudos rapidamente se tornou uma ameaça. A propaganda oficial pintou Antônio Conselheiro como um fanático religioso e seu movimento como uma rebelião contra a República. A ideia de uma comunidade monarquista fiel ao império em pleno sertão era vista como uma afronta à nova ordem. As tensões aumentaram quando o Conselheiro e seus seguidores se recusaram a pagar os altos impostos e questionaram a legitimidade das novas leis impostas pelo governo central do Rio de Janeiro. A primeira resposta da República foi enviar uma pequena expedição militar para sufocar o que acreditavam ser um grupo enxuto de arruaceiros.
Em novembro de 1896, o Coprólito do Rio de Janeiro enviou sua primeira expedição. Liderados pelo tenente Pires Ferreira, cerca de 100 soldados marcharam para o sertão com a missão de dispersar os habitantes de Canudos. A expectativa era de que uma demonstração de força fosse suficiente para fazer os sertanejos recuarem. Entretanto, pela primeira vez em sua vil existência sustentada por mentiras e traições, a República enfrentaria o povo, que mesmo em sua humildade, sobravam em valores. Motivados pela fé e pela sua existência como comunidade, os sertanejos estavam determinados a resistir. Conhecendo cada detalhe do território, eles se defenderam com ferocidade, obrigando os soldados a recuar. A primeira expedição havia falhado, e o governo percebeu que Canudos não era apenas um reduto de arruaceiros. Determinado em acabar com a resistência, o governo organizou uma segunda expedição em janeiro de 1897, agora liderada pelo Major Febrônio de Brito. Essa expedição contava com mais soldados e armamentos, com a esperança de que o aumento da força fosse suficiente. Utilizando o brilhante conhecimento sobre o próprio território, juntamente com as táticas de guerrilha, os agora então denominados Guardiões da Fé, comandados por Conselheiro, emboscaram a expedição. E mais uma vez, sofrendo pesadas baixas, o exército republicano foi obrigado a recuar. Canudos continuava livre. A frustração no governo aumentava, assim como a coragem entre os sertanejos, que agora contavam com mais armamentos. A situação agora era crítica no Rio de Janeiro. As manchetes cobriam o segundo fracasso da República em reprimir os revoltosos. Em Canudos, os feitos dos Guardiões da Fé ganharam notoriedade na região. Jagunços com experiência militar fortemente armados, ex-escravos, pessoas descontentes com o abandono da República se juntaram ao arraial e se ofereceram para contribuir com a causa de Conselheiro. Se havia alguma dúvida, ela não existe mais. Canudos era uma ameaça para o alto comando do Rio de Janeiro. Em março de 1897, o coronel Antônio Moreira César foi convocado para comandar a terceira expedição. Histórias curiosas eram contadas e popularizadas no interior do Brasil sobre Moreira César. Uma delas era a possibilidade do coronel ser um legítimo demônio, ou pelo menos possuído por um, da sua crueldade no campo de batalha e também pelos seus ataques fortíssimos de epilepsia. Bom, como não se tinha muito conhecimento na época, os populares espalhavam todo tipo de história. O coronel também era conhecido pela alcunha de corta-cabeças, pois ele tinha um gosto peculiar por degolar seus inimigos. Esse fato se consolidou no fim da Revolta Federalista, onde os capturados no fim do movimento, participando ou não, tiveram o mesmo fim. Sem qualquer julgamento ou investigação para determinar a culpa dessas pessoas, Moreira César foi enviado para Canudos com uma grande tropa composta por mais de 1.300 soldados, quase uma dezena de canhões, médicos, cozinheiros, engenheiros e muita munição. Ele estava decidido a entregar sangue para Canudos. O seu plano era chegar nos arredores do arraial, dar descanso ao exército e seguir com o ataque. Mas o próprio Moreira César, no entanto, subestimou a determinação dos moradores de Canudos e, ao chegar nas proximidades da cidade, contrariou o próprio plano e ordenou o avanço da tropa. Cansados e famintos, 1.300 soldados foram lançados contra as guerrilhas bem preparadas de Canudos. Em um confronto sangrento, as tropas republicanas claramente estavam sendo dizimadas nos becos, nos barracões e nas fortificações improvisadas de Canudos. O coronel, em um surto de fúria ao ver o seu exército fracassando, montou em seu cavalo e partiu em direção ao fronte para enfrentar a jagunçada de Conselheiro. Todavia foi gravemente ferido com tiro, falecendo horas depois, na madrugada daquele mesmo dia. Desestabilizando completamente suas forças, o comando passou para o coronel Pedro Tamarindo, que ordenou a retirada imediata. Contudo, não esperavam que os Guardiões da Fé perseguissem as tropas já derrotadas, capturassem os oficiais, inclusive Pedro Tamarindo, que foi executado. A grande derrota foi um choque tremendo para o governo e uma vitória simbólica para os conselheiristas. Em um esforço para amenizar o vexame, relatórios falsos foram produzidos por oficiais da expedição, informando que as tropas de Conselheiro estariam recebendo treinamento de guerra e armamentos de potências monárquicas estrangeiras. Armamento este tão avançado que o exército republicano nunca jamais viu. Após 3 expedições fracassadas, o alto comando no Rio de Janeiro decidiu enviar uma força massiva para esmagar Canudos de uma vez por todas. O general Arthur Oscar foi encarregado da 4ª e maior expedição, que mobilizou mais de 10.000 soldados, comboios de suprimentos e dezenas de canhões. A ideia era cercar a comunidade e acabar com qualquer possibilidade de resistência. No teatro de operações, Arthur Oscar viu, à medida que se aproximava de Canudos, a cabeça do coronel Pedro Tamarindo e de outros oficiais da sua tropa, deixando-o transtornado. Mesmo com total vantagem, o cerco durou meses,
E o povo de Canudos, mesmo com poucos recursos e armamentos rudimentares, resistiu bravamente. O que era para ser rápido acabou virando uma grande guerra de guerrilhas, pois a jagunçada de Conselheiro realizou ataques estratégicos nas linhas de suprimento de Arthur Oscar, incapacitando o poder de fogo da maior parte da tropa, principalmente dos canhões que seriam fundamentais para colapsar as posições de defesa da cidade. Além disso, boa parte dos suprimentos. Essa manobra, apesar do sucesso, foi custosa. A quarta expedição do exército republicano, ao contrário das outras expedições, eram bem treinadas e tinham experiência com guerras. Então, mesmo com sucessos na sabotagem, os Guardiões da Fé tiveram muitas baixas importantes. Foram meses aguardando os novos comboios, defendendo pequenos ataques diários da jagunçada de Conselheiro. Porém, os reforços chegaram, com suprimentos, munições e a sentença final de Canudos. A superioridade numérica de armamento das tropas republicanas prevaleceu. Os canhões destruíram rapidamente os casebres, os muros improvisados e o ímpeto dos habitantes de Canudos. Em outubro de 1897, Canudos foi finalmente destruída. A maioria dos seus habitantes foi morta. Mais de 20 mil sertanejos, homens, mulheres, crianças e escravos, em sua maioria camponeses, perderam suas vidas. Os que conseguiram fugir viveram para ver a sua cidade reduzida a ruínas. Antônio Conselheiro, que morreu durante o cerco, foi sepultado pelo que restou dos seus apoiadores. Mas em um último ato de covardia, o seu corpo foi exumado pelas tropas republicanas e degolado para exposição nas capitais, em um ato simbólico de destruição total do movimento. Embora a República tenha vencido pelo fogo, Canudos se tornou imortal em seu espírito. Antônio Conselheiro e seus seguidores morreram pelo crime de tentar ter uma vida mais digna neste sertão abandonado. Mas o que ficou para a história foi a bravura de um povo que lutou até o fim pela sua existência. E a memória de Conselheiro continua viva como uma figura de esperança, fé e luta pela justiça. Hoje não contei apenas uma história, mas apenas uma das inúmeras traições protagonizadas pelo exército e sua república. Contei sobre um povo que viu uma entidade estranha e maligna tomar para si o que era para ser um direito divino, e que até hoje tenta se legitimar em mentiras, até porque é isso que eles são: mentirosos, traiçoeiros e covardes. Essa é a nossa verdadeira tripartição. A maior parte das pessoas já se esqueceu dos feitos dos sertanejos. Mas eu estou aqui para lembrar aqueles que buscam a verdade. Eu estou aqui. Eu agradeço pela sua atenção, e se o conteúdo agradou de alguma forma, considere se inscrever e compartilhar para quem possa se interessar. Até a próxima história.